Sabe aquele grupo de WhatsApp que parece uma completa loucura? E se a gente olhasse para ele como, sei lá, um artefato digital? É exatamente isso que vamos fazer. Mergulhar em uma conversa privada para tentar encontrar algum sentido, alguma humanidade no meio daquele caos todo. E a gente já começa com isso aqui. Uma frase que parece uma declaração política super forte, né? Mas o segredo, na verdade, está todo na ironia. Funciona como uma piada interna, quase uma senha para mostrar que se pertence àquele universo. Então, de repente, o tom muda da água para o vinho. Aquela ironia toda evapora. E o que sobra é isso, uma vulnerabilidade crua, jogada ali no meio de todo mundo. O debate público, em um instante, vira um confessionário. E quando parece que a coisa não pode ficar mais aleatória, aparece isso. Pensa só. Política, uma crise existencial profunda e um lanche completamente bizarro. Tudo isso em questão de minutos. É essa vertigem, essa montanha-russa, que a gente vai desvendar. Olhando assim, parece só barulho, né? Uma bagunça sem pé nem cabeça. Mas e se tiver um padrão por trás disso tudo? Uma lógica que explica como essa comunidade digital funciona? É essa a pergunta que vai guiar a nossa análise. Para organizar essa investigação, vamos passar por 5 temas. Primeiro, a arena das ideias. Depois, as confissões da madrugada. Em seguida, o monólogo interior. Aí a gente vê o papel da cultura pop e o absurdo. E por fim, a conversa com a IA. Bom, vamos começar pela Arena das Ideias. O nome já entrega, né? Ali não tem muito espaço para conversa fiada. É um verdadeiro campo de batalha onde se mistura teoria econômica, filosofia e até umas queixas bem pessoais, num debate que nunca para. E olha só a amplitude da coisa. De um lado, uma discussão sobre o tripé macroeconômico do Brasil. Do outro, alguém citando o filósofo Comte para falar de amor e política, junto com uma teoria racial bem radical. Não existe hierarquia. Macroeconomia e metafísica têm exatamente o mesmo peso ali. E para entender a fundo essas discussões, é importante conhecer esse termo, trabalhismo. Não é só um partido político, é toda uma ideologia que vem lá da era Vargas e que defende um Estado forte, direitos sociais, enfim, é o pano de fundo de muitos desses debates acalorados. E aqui, o nível da conversa sobe de um jeito impressionante. Isso não é uma simples mensagem, é, na prática, um manifesto, uma declaração formal, super inflamada, que é jogada no meio do chat como se fosse um chamado para a revolução. Só que essa mesma arena de debate se transforma principalmente quando a noite chega. A discussão pública dá lugar a um confessionário, e é nesse momento que o lado mais pessoal, mais vulnerável dos participantes aparece. A mudança aqui é brutal. De um lado, um desabafo sobre solidão, algo comum, quero uma namorada. Logo em seguida, um pedido de ajuda desesperado, quero me matar. E os dois são compartilhados com a mesma naturalidade, mostrando como a angústia mais profunda convive com os desejos do dia a dia. E esse ponto aqui talvez seja o mais crucial. Uma afirmação tão pesada, vou tentar não me matar, é seguida na mesma frase por uma pergunta casual. A propósito, tu não vais amanhã? É um mecanismo de defesa? Uma forma de minimizar a própria dor? Ou será que o ambiente digital acaba desensibilizando a gente? É uma dinâmica bem complexa. Isso tudo levanta uma questão fundamental sobre o que é intimidade hoje. O que leva alguém a se expor dessa maneira num espaço desses? Será que a fronteira entre o público e o privado simplesmente deixou de existir? Ou quem sabe, o que está nascendo é um novo tipo de conexão, forjada nessa honestidade brutal da internet? Agora a gente entra num fenômeno bem diferente do grupo. Quando o chat vira um palco, é um momento do monólogo interior. O diálogo caótico para e alguém começa a postar textos longos, poéticos, não para conversar, mas para ser lido, ser testemunhado. A conversa é interrompida por uma frase assim quase prosa poética. A pergunta não é para ninguém, é uma reflexão existencial oferecida para a audiência do grupo. A comunicação aqui dá lugar à performance artística. E o monólogo continua, com um tom bem denso, quase dostoiévskiano, explorando a angústia de ser consciente demais. Isso aqui claramente não é mais um bate-papo. É literatura sendo criada em tempo real, numa janela de WhatsApp. E o clímax é poderoso. A pessoa pega máximas em latim e desconstrói tudo para expressar um estado de pura intensidade. Cada postagem dessas é uma performance, um jeito de solidificar uma identidade dentro da dinâmica do grupo. Certo, mas o que exatamente serve de cola para um grupo que vai de Marx a Dostoiévski com tanta facilidade? A resposta parece estar na linguagem comum da cultura pop e num senso de humor muito, mas muito absurdo.
Esse universo compartilhado é a chave. Tem de tudo: videogame de Metroid a Roblox, literatura de Orwell a Tintin, animes como Dragon Ball. E aí vem a parte do absurdo. Perguntas como: tu beijaria o Banrisul na boca? Discussões sobre pão com porra e até memes da Revolução Russa. É essa linguagem que cria camaradagem e o alívio cômico para aguentar a intensidade do resto. E para fechar, vamos ver um dos fenômenos mais fascinantes: a interação do grupo com um chatbot de inteligência artificial. Eles não usam a IA como uma ferramenta comum. Eles testam, provocam e, no fundo, tentam integrar a IA na cultura caótica deles. E a provocação já começa assim, bem pesada. Um usuário faz uma pergunta impossível para a IA, uma questão séria, sombria e juridicamente complexa. É um teste de estresse para ver como a máquina lida com o cenário humano tão trágico e que desafia qualquer programação. A resposta da IA, claro, é a mais previsível possível. É empática, mas super cautelosa. Oferece apoio, manda procurar um médico, mas não dá nenhum conselho real. O contraste é gritante. A IA é a parede sã onde o grupo fica arremessando suas bolas de caos para ver o que acontece. No fim das contas, a conclusão é bem clara. O caos desse grupo não é um defeito, é a sua principal característica. É o som de mentes de verdade processando ideologia, emoção, cultura, tudo ao mesmo tempo, em tempo real. É um ecossistema digital vivo. E fica a pergunta no ar: será que essa nossa busca por conversas organizadas, lineares, é uma coisa do passado? Num mundo com tanto estímulo, talvez a comunicação real seja justamente assim, multifacetada, cheia de contradição e caótica. Talvez hoje em dia o caos seja a nova coerência.